Olá, serei seu professor nesta videoaula de manufatura de PCIs. Vamos começar? Os temas desta aula serão placa perfurada, métodos profissionais e interferências na placa. Então nós vimos um método artesanal para a confecção de PCIs. Agora vamos ver outras maneiras de criarmos a própria PCI. Por exemplo, a placa perfurada. A placa perfurada é um método de prototipagem de placas que não envolve a corrosão da placa de circuito impresso. Isso porque é uma placa de fibra de vidro ou de fenolite já com diversos furos em que você pode posicionar os terminais dos seus componentes e então realizar uma ligação na parte do cobre através da solda ou de jumpers, ou seja, fios que conectem os diversos terminais. Então é uma maneira prática de você criar uma PCI, porque não envolve todo aquele processo de transferência de circuito e corrosão. Por outro lado, é uma placa que dificilmente pode se tornar um produto. Ela é de fato um protótipo. Dificilmente você consegue colocar uma placa dessa numa aplicação. Porque, além de ela ter uma estética não muito agradável, é uma maneira prototipada, ou seja, os componentes estão ali de maneira não fixa, mas estão ali de maneira provisoriamente colocados na placa. Então, é uma boa alternativa para um protótipo final, mas não para um produto. Quando nós vamos realizar um produto, então nós precisamos partir para os métodos profissionais. Nos métodos profissionais, a preocupação será a produção em série, ou seja, nós precisamos fazer dezenas, centenas de placas. Então, não pode se utilizar do método artesanal, onde nós temos que realizar o traçado em cada placa. Então, como que se faz profissionalmente uma PCI? Bom, o maior desafio é a transferência do circuito. Então, existem as empresas que utilizam o fotolito, ou ainda o silkscreen, que é aquele método semelhante à estampagem de camisetas. Ou seja, você cria uma tela, nessa tela você coloca ali o seu traçado, e então você pega uma tinta e passa por cima dessa tela, apenas a tinta do traçado é que será transferida para a placa. E aí essa tinta ela vai ser utilizada para a proteção do circuito na corrosão. Então ainda é um sistema que utiliza da corrosão. Mas como você criou um traçado padrão numa tela de silkscreen, por exemplo, você consegue fazer muitas placas em pouco tempo, e então colocá-las para a corrosão. E então existe o método também de usinagem, ou seja, utilizando esse tipo de equipamento, como demonstrado nessa foto aqui da direita, você consegue usinar essa placa, ou seja, retirar o cobre da placa através de uma fresa. Então, claro que para isso você precisa do auxílio de uma ferramenta computacional, que utilize lá as linguagens de CNC e CAM, para que você consiga passar para a máquina qual é o seu traçado desejado, e então a máquina vai isolar o cobre apenas naquele traçado que você deseja. Uma observação importante desses dois métodos é que é muito importante você criar o traçado e quanto menos cobre você retirar, mais rápido é o processo. Seja o processo de corrosão, seja o processo de usinagem. Então existe uma técnica muito interessante nesse tipo de criação de placas, que é a chamada malha de terra. Ou seja, não necessariamente você vai retirar todo o cobre que não será utilizado, mas você isola as trilhas e as ilhas. E aquele cobre que fica remanescente ali ao redor das trilhas, mas não tem contato com as trilhas, nós chamamos de malha de terra. Ou seja, ali nós colocamos o aterramento, o polo negativo, o terra da sua placa. E isso facilita no layout, porque em qualquer momento, qualquer parte da placa ali, é muito fácil você conectar um componente ao aterramento ou ao 0 volt do seu projeto eletrônico. E aí você ainda ganha eliminando a necessidade de retirar todo o cobre da placa. Então você ganha no tempo de corrosão, ganha no tempo de usinagem da placa.
Então é uma técnica muito utilizada nos métodos profissionais de confecção de PCIs. Agora, quando você confecciona uma PCI, você pode gerar alguns problemas para o seu circuito eletrônico, como por exemplo as interferências de placa. Ou seja, alguns aspectos naturais que se darão ali na confecção da PCI podem gerar distúrbios no seu circuito eletrônico. Por exemplo, as chamadas capacitâncias de placa. O que são as capacitâncias de placa? Ou melhor, o que é um capacitor? Um capacitor é um material isolante no meio de dois materiais condutores. Então assim nós fazemos um capacitor. E é exatamente isso que nós vamos fazer na placa. É porque nós temos duas trilhas e no meio nós temos um material isolante, que é o fenolite ou a fibra de vidro. Então você gera aí pequenas capacitâncias nesta placa que podem interferir em alguns circuitos. Então é muito importante, em circuitos mais sensíveis, verificar qual é a capacitância de placa para que você possa compensar isso através do posicionamento de componentes eletrônicos. E ainda situações como, por exemplo, o crosstalk, ou seja, a interferência de sinais entre as trilhas. Então, às vezes, no seu projeto, pode ser importante que você distancie mais as trilhas para que não haja uma interferência de sinal entre elas. Então, todos esses detalhes são muito importantes na hora de você realizar o layout e depois a confecção da sua PCI. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Esses links mostram mais sobre os métodos profissionais de confecção de PCIs. Então você vai ver aqui, por exemplo, uma fresa de PCI sendo utilizada, para que você entenda realmente como funciona esse processo de manufatura da placa através de fresagem. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto manufatura de PCIs. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!